Olá, boa noite a todas e a todos que nos assistem. E eu quero agradecer muito a Maria do Rosário. Mas, Maria do Rosário, hoje o Brasil vive um dia muito triste. Eu estou aqui com a camiseta da Marcha das Margaridas, né? É na cor lilás, que é a cor da Quaresma. Mas eu coloquei esse encharpe preto no sentido de externar o luto que o Brasil vive hoje, né? 365 mortos. Veja, em agosto de 2020, nós atingimos 100 mil. Em janeiro desse ano, janeiro, 8 de janeiro, atingimos 200 mil mortos, né? E agora, no dia de hoje, dia terrível, né? Porque, na verdade, isso é um genocídio, não é mais qualquer coisa, né? Atingimos 300.365. O nosso assunto é violência contra a mulher e também a questão de violência política. Você viveu muito bem isso. E, claro, aqui em São Paulo, quem mais morre são os negros, né? Que mais morrem. Eu não sei aí no Rio Grande do Sul. Mas, Maria do Rosário, nossa live hoje começa com essa dor, né, do povo brasileiro. Além de faltar remédios para UTI, em vias de faltar oxigênio. Que tragédia. Uma tragédia, Janete. Boa noite, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. Quero te cumprimentar e agradecer também tudo que tu já trabalhaste, sempre trabalhaste pelo Brasil. Eu creio que é importante dizer para as pessoas que a hoje vereadora Janete Tetá, quando deputada federal, deixou um legado muito importante de defesa dos direitos das mulheres. Ela criou estruturas para defender as mulheres brasileiras, para garantir a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha ser aplicada, e ela criou dentro da Câmara dos Deputados a Secretaria da Mulher e a Ouvidoria, que na verdade acabou sendo para todo o Brasil. Então ela tem um trabalho concreto, não é só da boca para fora, não. Janete é uma grande líder das mulheres do Brasil, das mulheres negras e de todas nós mulheres. Então, eu agradeço o seu convite. Que bom, eu E eu, vi que você já. Maria do Rosário, aí está entrando a nossa família Silva. A família oi, Silva são mulheres negras, cantoras como eu, do Educanção, que vamos cantar Maria e Maria, né? ah, Sempre a gente. Hoje estamos inovando assim, porque eu sei que hoje é sessão também aí na Câmara, né? Então você poderia atrasar, e aí a gente deu essa cantar Maria Maria, que apesar da dor, nós mulheres e nós brasileiras e brasileiros temos que reagir e sobreviver a essa dor de tantas mortes, né? Eu quero aproveitar para saudar aí os nossos, quem está nos assistindo, a Simone Aparecida, do TEAR, querida Simone, Marcos Vinícius, a Cíntia, a Zenóbia. Então, dizer que nós também já estamos sendo acompanhados, né? E é lógico que no início as pessoas vão entrando, né? Então, Maria, do Rosário, antes de passar a palavra aí para nossas cantoras, o Samuel Jacinto também, todos dando boa noite para nós, eu queria dizer o seguinte, que realmente eu me sinto assim muito feliz de ter propiciado, durante os 3 anos que eu fui coordenadora da mulher, algumas questões muito importantes. Entre elas, a criação da Procuradoria Especial da Mulher, que eu trouxe aqui para a nossa cidade e fui procuradora aqui na legislação passada. A questão da criação da Comissão da Mulher. O início da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a violência no Brasil, que acabou resultando na lei do feminicídio. Mas uma coisa que me
me deixou muito feliz, Maria do Rosário, que eu não tinha consciência e quero, nesse momento, concretizar, é que lembra que nós fomos atrás do ministro Padilha para a questão da vacina contra HPV, né? Porque várias mulheres foram na Câmara, fizemos uma audiência pública sobre a questão da importância de ser gratuita, porque naquela época era R$ 1.000, né? E o ex-ministro Padilha nos disse o seguinte, que a partir desta vacina, que foi iniciativa nossa, ele começou a criar a estrutura que agora é base para se fazer as vacinas hoje do Covid. Então, isso é muito gratificante, né? Mas estamos aí nos acompanhando a Cida Fernandes, a Marilu, e a ministra, a Maria do Rosário, também foi ministra. Depois nós vamos conversar como isso. Família Silva, vamos cantar? Maria Maria? Então vamos lá, vamos ouvir agora, nesse momento, a cantoria das mulheres da família do Quinteto Silva, cantando elas, que como eu pertenço ao Educanção, né? E agradecer muito ao maestro que nos treina e que é muito humano e que nada mais melhor do que ouvir, do que falar. Vamos lá, família Silva. Vou fechar meu som. Boa noite. É um Boa noite para todos nós da família Silva, nessa live. É um desafio, tá? É bom fazer desafio, mas todo mundo desafiar também. Então, vamos cantar Maria Maria. Maria, Maria é um dom, uma de uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria é o som, é o fogo, é o som, a longe, mais forte lembra de uma gente que quando deve chorar e não rir, apenas aguenta. La ué, la ué, la ué, la ué, la ué, la ué. Quem traz no corpo uma marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. La ué, la ué, la ué, la ué, la ué, la ué. Quem traz na pele essa marca possui de ter fé na vida. Obrigada, eu sei que vocês são muito afinadas. Infelizmente, cortou um pouquinho, mas muito obrigada. Muito obrigada. Essa música, essa canção, ela vale para todas as mulheres do Brasil. Se chamem Maria ou não, são todas têm garra. É ou não é verdade? As mulheres da periferia, as mulheres negras, vocês lindas, maravilhosas aí. Obrigada pela música por todas nós, né, Janete? Claro, e eu quero agradecer a Maria Salete, que está saudando saudações, e registrar que é um bálsamo acompanhar as lives com temas importantes no momento dessa crise. A Geralda, a Mila, minha colega de ginásio lá de Nova Iguaçu, a Nilza, dizendo que lindas, legal. O Irã, força nesse momento. A sogra dele está com Covid. Eu gosto muito, né, da dona Matilda. Aí ele fala assim, Matilda, porque ela é do interior, né? Nós vamos torcer para que tudo dê certo com a dona Matilda, né, Irã? O Vinícius, companheira Maria do Rosário, eu adoro o panelaço que você e sua filha fizeram contra o Bozo. Legal! Foi ontem, obrigada!
a Odete Santos, o Ismael lá de Bom Sucesso, a Odete, que é nossa engenheira. Mas, Maria do Rosário, eu vou fazer algumas perguntas para você. Primeiro, a sua história, uma história de luta. Você é uma professora, né, uma pedagoga, e você fez uma graduação na questão da violência doméstica, né? E o nosso tema é a Lei Maria da Penha, né? E todos os tipos de violência, né, Maria do Rosário? Depois nós vamos falar sobre o seu período como ministra, que foi muito importante. Aí o capítulo 7 da Lei Maria da Penha fala das violências, né? E, Maria do Rosário, eu gostaria que você abordasse, nesse mês da mulher, esse tema, mas principalmente a questão da violência política. Mas, em primeiro lugar, todos os tipos de violência contra a mulher. Com você, Maria. Muito obrigada, Janete. Bem, gente, a Lei Maria da Penha ela é um grande avanço para nós mulheres, porque ela inaugurou um novo conceito. Até existir a Lei Maria da Penha no Brasil, o que acontecia dentro da casa, no ambiente de um lar, de uma família, na relação entre pessoas da mesma família, as vítimas não estavam realmente sob proteção do Estado, proteção pública. Parece, de fato, minha querida Janete, que na prática era aquela coisa da briga marido e mulher, ninguém metia a colher. Era isso. Mas a questão que há entre esse ditado popular, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ele é completamente errado. E mais ainda, quando ele estava em vigência como lei, que era antes da Lei Maria da Penha. Porque não é uma briga entre marido e mulher. Não são partes iguais quando há violência doméstica. A violência não se dá, não existe quando há igualdade. Por isso é que este ditado popular já é um erro muito grande. Porque não é simplesmente uma briga entre partes. É, na verdade, um desequilíbrio e a destruição de uma parte por outra. A destruição, no caso da mulher. Maria do Diga, querida. Exemplificar. Eu conheci um menino que ele teve que fugir porque o padrasto matou a mãe na frente dele. Ele ficou com problemas que teve que fazer tratamento, né? Quer dizer, a violência é o feminicídio. Né? Naquela época já estava sendo discutido a questão do feminicídio. Mas uma coisa assim muito séria, né? Porque é dentro de 4 paredes e a nossa sociedade muitas vezes quer silenciar, né? E a Lei Maria da Penha abriu esse problema, não é, Maria do Rosário? Com certeza. A Lei Maria da Penha trouxe a responsabilidade pública, ou seja, uma responsabilidade do Estado, do poder público, dos governantes protegerem a vida das mulheres e de todas as pessoas vítimas. Aconteça onde acontecer a violência, existindo conhecimento de que essa violência está acontecendo, o poder público deve agir para proteger a mulher, que, no caso, é a maior vítima dessas relações. E não ao acaso, né? Porque agora, é importante dizer, também a Lei Maria da Penha, ela parte do reconhecimento de que vários fatores fazem com que a mulher seja a principal vítima, né? Por que as mulheres morrem, então, por feminicídio? Por que existem esses feminicídios, um número tão grande, cotidianamente, praticamente a cada hora, existe a morte de mulheres pela violência por pessoas que as mulheres conhecem, né? Isso acontece porque as mulheres têm menos poder econômico de livrarem-se disso, porque estas relações
elas acabam estabelecendo dominações psicológicas também, porque as mulheres acreditam que podem, muitas vezes, transformar aquela pessoa que agiu com violência, porque existem os filhos. Então, a culpa nunca é da vítima, mas esta vítima vai numa escalada. E aí a Lei Maria da Penha fala nos vários tipos de violência, na violência física, na violência sexual, na violência psicológica, na violência patrimonial. Mas vocês vejam assim, será que uma acontece sem a outra? Para chegar no feminicídio, vai uma escalada. O que é uma violência psicológica? Toda forma de desvalorização de uma pessoa, que faz com que a pessoa não confie mais na sua capacidade, é uma forma de violência psicológica. Quando diz assim, ó, cala a boca. Muitas vezes a depressão, né? E a morte. Isso mesmo. Exatamente. As doenças psíquicas, quantas vezes a mulher vai a uma unidade de saúde, agora nem vai à unidade de saúde, né, Janete? Por conta da Covid, então já tudo, ela nem vai à unidade de saúde, mas quantas vezes as mulheres vão a uma unidade de saúde porque tem uma dor, porque tem isso e aquilo, e o médico ou a médica acaba receitando também um antidepressivo. Porque, a verdade, as doenças todas são somatizadas de uma forma tal por conta de um ambiente adoecedor. Então, minhas amigas e meus amigos, a Lei Maria da Penha veio com o objetivo de reconhecer que isso que acontece naquele ambiente não pode ser uma responsabilidade só daquelas pessoas, porque é impossível. E se não é impossível, é muito difícil para uma mulher sair desta teia, onde ela fica num emaranhado, sozinha. Ela precisa do apoio. E quando vocês falam, eu vi várias pessoas escrevendo aqui também, a Janete falou, a violência política, né? Ocorre que os líderes políticos, eles servem a um bom exemplo ou a um exemplo ruim. E os líderes políticos são seguidos. E quando os líderes políticos usam da violência contra as mulheres, eles estão incentivando a violência de um modo geral contra as mulheres em geral. Então, eu acho que isso é o que mais me incomoda nas coisas que eu vivi. Eu sabia, em cada momento, que aquele ataque que era comigo, aquele ataque que era com a deputada Janete, aquele ataque que era com a Jandira Fegali, que era com a deputada Ana, que era com as deputadas, aquele ataque não era só conosco. Porque como ele era feito em público, a gente se sentia... Primeiro da Janete, que a vítima de violência, qualquer que seja, ela sente vergonha. Tu não imagina, eu quase morria de vergonha dessas coisas todas. Pois é, aquelas e aí, palavras. Só dizendo obrigado, o pessoal falou que eu estou com som baixo, o Egisberto, que é de uma região de muita violência, a região mais violenta, a Sheila, Scotton, legal, ao Francisco, a Cássia. Mas, Maria do Rosário, fale um pouco da violência política que você sofreu por defender os direitos humanos, né, muito atacada, e depois algumas frases muito fortes, né? Como, por exemplo, jamais estupraria você porque você não merece, dita por naquela época, deputado, e que hoje é um genocida, né? A outra, a senhora desperta ódio, né? E muito grave, você mãe da Maria Laura, que você tem tanto carinho e amor, e dizer assim, põe esse cara aí, o estuprador, para ser motorista da sua filha, na sua casa. Quer dizer, uma violência, eu sei que talvez seja duro para você estar relembrando isso, mas eu queria que, ao mesmo tempo, você falasse da violência política que você sofreu na Câmara, como deputada estadual e como deputada federal, e depois um pouco da luta como ministra, porque o tempo passa e nós só temos 20 minutozinho para o fim da nossa conversa, que vai até às 7h40. Vai lá, Maria. Bom, querida Janete, olha, eu demorei muito para conseguir até dizer o nome do deputado, né? Porque eu, na verdade,
o que aconteceu comigo foi algo que eu jamais esperava. Eu cheguei na Câmara dos Deputados, era a minha primeira legislatura, como parlamentar federal, e eu era relatora de uma CPI contra a exploração sexual de crianças. E fui chamada para uma entrevista. E quando dei a minha opinião, que nunca foi de defender ninguém que estupre, eu nunca defendi ninguém que cometeu um estupro, nunca defendi, jamais, muito pelo contrário, eu trabalhei por leis, como, por exemplo, a que definiu o estupro de vulnerável e a mudança do Código Penal para fazer com que as leis fossem mais claras para a proteção das crianças e das mulheres, mas esse deputado me interrompeu e me empurrou e disse todas aquelas coisas. Bom, esse deputado, ele naquele momento eu denunciei o Conselho de Ética, mas o Conselho de Ética arquivou. Ele arquivou e eu continuei o meu mandato, mas ao longo de todo o tempo do meu mandato como deputada, sempre vinham mentiras, mentiras, mentiras. Porque como isso ficou público, eu acho que esse parlamentar e os seus apoiadores precisavam dizer que eu não tinha valor para justificar o porquê que ele tinha feito aquilo comigo. Porque senão ficaria ruim para ele. Que mais ou menos é o que acontece com as mulheres. Uma mulher faz alguma coisa, uma mulher é ofendida, dizem a culpa dela. Então ficaram dizendo que eu tinha dito isso, aquilo para ele. Eu não disse nada. Só que passaram-se 11 anos, mais do que isso. E eu, então, um dia estava no plenário, já tinha ido para trabalhar com a presidenta Dilma, como ministra, voltei para a Câmara. E daí, no dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, eu falei na tribuna contra a ditadura militar, pelo direito dos desaparecidos, das famílias dos desaparecidos, saberem onde estão os seus mortos desaparecidos. E esse deputado pegou a palavra logo em seguida e repetiu aquilo que 11 anos antes ele tinha dito. Aí ele disse tudo aquilo de novo. Essa eu sou testemunha. Esse eu sou testemunha. Então, 11 anos depois, ele não havia esquecido as palavras de eu não te estupro, porque tu não merece. E aí, eu, ao invés de denunciá-lo ao Conselho de Ética, fiz o que toda mulher deve fazer. Denunciei ao Ministério Público, denunciei à polícia, fiz o processo por fora da Câmara. E aí aí correu o processo, ele foi condenado todas as vezes. E aí que ele foi condenado por danos morais, teve que pagar a indenização de 10 mil reais, que se transformou em 20 mil reais, e eu doei este dinheiro a entidades que atendem mulheres vítimas da violência. E seguem 2 processos crime por apologia ao estupro, que a hora que ele sair da presidência da República, ele vai voltar a responder. Então, o que eu quero só o que eu aprendi, Janete, minha querida? Primeiro, eu não fiz isso por mim. Eu fiz por todas nós. Segundo, durante esse tempo todo, daí do processo, realmente, o gabinete do ódio, o ataque à minha filha, o desenvolvimento de depressão, as mentiras sobre ela, fotografias dela. Janete, eu vou te contar uma coisa que eu nem falei para ninguém, tá? Eu vou contar aqui para vocês nessa live. Conta, Maria. Eu sei que assim, eles fizeram tanta coisa contra mim que eles começaram a fazer denúncias contra mim com fotografias falsas da minha filha, ao ponto de eu ter que responder se eu continuaria com a guarda ou não. Eu nunca falei isso para ninguém. Mas tu imagina isso dentro da minha família, meu marido, minha filha, que era criança, que cresceu com isso. E hoje é uma estudante de psicologia. Mas ela é militante, ela estava na Ela é uma menina que entende a luta pelos direitos humanos, que luta contra todas as discriminações, mas é muito sofrido para mim, como mãe, ter visto uma menina que não era... Por que atacar um filho para chegar na mãe? Por quê? Então, eu digo a vocês, para mim foi muito difícil. Eu só sobrevivi a isso tudo
no ambiente da política, sendo reeleita, ou como pessoa, diante do sofrimento, porque eu acho que foi um processo muito sofrido, mas eu sobrevivi. Maria do Rosário saiu um pouco do ar, mas vocês imaginam, aproveito para anunciar a Ana Célia, que está aqui, a Cássia, e dizer que essa mulher é de uma força, né? Porque, veja, me atacarem na Câmara, por exemplo, me chamando de velha, de bruxa, de incompetente, é uma coisa. Agora, atingir, né, a família, a filha, uma menina, né? Quer dizer, é um negócio assim terrível, né? Ela vai voltar daqui a pouco, mas eu quero dizer para vocês que eu acompanhei esse sofrimento da Maria do Rosário. E a Maria do Rosário, ela foi ministra, né, no período da Dilma, e ela lutou pela primeiro, para aprovar a Comissão da Verdade, tanto que ela sofreu essa agressão do Bolsonaro, que sempre defendeu a ditadura, quando ela era ministra. Mas também é muito importante que a Maria do Rosário ela se destacou como ministra para acabar com o trabalho escravo, né? Ela, além de trabalhar pelos direitos humanos, por sofrer todas essas perseguições, né? Estou vendo aqui a Andressa Balester, o Cícero, né? O Marcos eu já falei, a Odete também, a Cida Fernandes. Ele não é sujo. Eu chamo ele agora de psicopata, sabe? É uma doença. Na Folha de São Paulo mostrou que algumas crianças que sofrem muito durante o período da gestação e têm um parto difícil. Eu acho preocupada aqui. Então, mas eu falei que, enquanto ministra, né, falei da sua dor, porque uma coisa é atacar a pessoa, né? Por exemplo, eu, como vereadora, já fui chamada de bruxa, de velha, de incompetente, mas é uma coisa. Ou então atacar o marido, né? Agora, imaginem atacar uma criança, porque sua filha começou a ser atacada como criança. E aí, nesse interim que você esteve fora, eu falei que, como ministra, você atuou muito pela questão da Comissão da Verdade e também a questão da emenda constitucional contra o trabalho escravo. Sim. Aí você continua falando, né, nos 15 minutos que nos restam. Eu só queria dizer que eu acho que a sua força, a força das mulheres, a força do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, sabe, das feministas, das nossas lutas, me fizeram entender que nós precisamos lutar as nossas lutas individuais com sentido coletivo. Então, proteger a minha filha é a mesma coisa que proteger todas as crianças, e eu vou seguir sempre lutando com valores éticos. E eu acho que esse gabinete do ódio, esse ódio não pode vencer. Claro que com tristeza eu vejo essa pessoa na presidência da República, mas o mal que ele possa ter me feito, eu lutei contra. E agora o que eu vejo de triste mesmo é que as políticas públicas para as mulheres foram todas destruídas e que chegamos aos 300 mil mortos. E isso, realmente, Janete, hoje é um dia de dor. Então, eu me solidarizo com todas as pessoas, porque em nenhum momento da nossa história, nós que escolhemos lutar, fazer a luta política, nós poderíamos imaginar que teríamos, assim, a banalização da morte. A Hannah Arendt fala na banalidade do mal. Eu acho que nós, no Brasil, banalizamos a morte. Banalizamos o ódio através desse líder político. E pior, pessoas esclarecidas do mercado, gente com estudo, com sei lá,
foram lá e aplaudiram e fizeram dele presidente. E agora o que ele devolve para um povo que acreditou são mentiras e morte e fome. Então, às vezes, parece que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão chegando aqui. E nós precisamos reagir a isso com esperança, com amor pelo povo. Então, eu queria deixar essa mensagem. O meu trabalho como ministra foi por coisas justas, porque a presidenta era uma pessoa justa. Ela queria os direitos humanos no Brasil. E eu vou continuar acreditando que nós somos as pessoas que queremos o nosso povo com justiça. É isso, amiga. Ontem nós tivemos uma boa notícia do Supremo, né? Como é que repercutiu aí a penalização do Moro e, claro, em relação ao apartamento Lula inocente, né? Mas dá um certa, né, alegria, né? Todos nós comemoramos. Com toda razão, né, Janete? Porque foi muito triste a gente ver o presidente Lula ser preso, tudo aquilo que aconteceu, ele perdeu o neto, perdeu o irmão, perdeu a dona Marisa, e a gente sabe o quanto ele tem amor pelas pessoas. Então, foi a vitória da verdade contra a mentira. Todo o direito de bater aquela panela com felicidade também, né? Apesar da nossa felicidade não ser completa pelo que a gente está vivendo no Brasil, mas a gente pode ter esperança, porque nós também temos um Lula, temos uma Janete, temos vocês, e a gente pode ter esperança. Tem uma Maria do Rosário que continua, apesar de tudo, né, Maria? Tá? Mas, do Rosário, podem me bater, podem me prender, mas eu não mudo de opinião, não é verdade? Não. Direitos humanos já, não é verdade? Direitos humanos, isso mesmo. E eu acredito, assim, que o Lula, porque o Lula fala sempre pra gente, né, Janete, que ele não tem ódio, né? Eu acho que aquilo é muito, muito educativo pra gente, né? Que a gente, quem guarda ódio no coração acaba ficando duro, né? Eu prefiro a gente não esquecer aqueles que fazem o mal, porque a gente não pode também, nós não podemos ser ingênuos, mas eu acho que a gente tem que se mover pelo amor. É inconcebível que mulheres como vocês, que são eleitas com votação sempre muito expressiva para nos representar, tenham que enfrentar todos os dias esse ambiente hostil por parte de quem deveria ser parceiro de luta. Aqueles que atacam vocês são os verdadeiros incompetentes. Obrigada, Nacelle. Teu microfone está fechado, Janete. Oi, Pietá diz, minha saudação à deputada Maria do Rosário e à Janete, duas grandes batalhadoras pelo direito de todos, em especial por quem é discriminado ou discriminada. Se a Câmara dos Deputados tivesse punido tantas vezes que o Bolsonaro mereceu, teria livrado o Brasil desse genocida, dessa destruição dos direitos sociais e democráticos, do serviço público de saúde, educação, do emprego e da soberania nacional. É isso aí, Eloy. Mas muito verdadeiro. O Eloy tem... olha, quero saudar também a Tercila Alves, o Eduardo Mendonça, que está mandando um forte abraço a todas. Aí, Maria do Rosário, estamos chegando nos 5 minutos finais, né? E aí eu queria que você fizesse considerações a respeito do que você quiser. Mas antes da família Silva cantar de novo, eu queria perguntar o terrível acontecimento Vidas Negras Importam, e você acompanhou o caso do João Alberto do Carrefour, né? Você como deputada e a morte cruel do João Alberto no Carrefour, lá de Porto Alegre. Fale um pouco disso e, quando depois você terminar, vamos ouvir a família Silva.
Janete, eu tenho uma amiga que é uma mulher negra, entre muitas amigas mulheres negras que eu tenho, e ela diz que o meu papel e o nosso de mulheres brancas é sermos o escudo. Nós devemos ser escudo quando estiverem querendo massacrar o povo negro. E nesse lugar é que eu participei da comissão. Eu fiquei muito honrada de terem... A comissão era de homens e mulheres negras, liderada por Benedita, por Damião, por Vicentinho, por Bira do Pindaré, e esses colegas parlamentares, eles honram o mandato. E eu, como mulher branca, eu sabia ali que eu tinha que ouvir, mas eu fiquei na comissão, porque o Rio Grande do Sul não tem negros e negras deputados, e eu espero que isso mude no futuro. E o caso do Carrefour é de uma abominável violência, que não está totalmente resolvido, porque essa família continua sofrendo violência, indo para lá e para cá, tendo que se apresentar nos lugares, comprovar que seu familiar não era um bandido, como se contra um bandido pudessem ter feito aquilo. Existem muitas coisas que esse caso desvela, mas a principal é o racismo, porque aquela morte foi pelo racismo. E nós, eu acho que a denúncia no Rio Grande do Sul, nós acompanhamos, foi feita pelo crime de racismo, um homicídio qualificado, portanto. Mas eu acredito que nós conseguimos aprovar a Convenção da OEA contra o racismo, que trouxe coisas para o Brasil, e eu acredito que nós vamos precisar fazer uma lei sobre segurança privada. Porque a gente olha para a segurança pública e vê as coisas erradas, mas a gente não está vendo o que acontece dentro do mercado, dentro da loja, dentro dos lugares privados. E ali o racismo é terrível. E ele mata. Como os nossos jovens negros estão sendo mortos no Brasil. Então, eu queria dizer isso em solidariedade a todas as pessoas negras, aos jovens negros, às famílias negras, que nós vamos seguir acompanhando essa situação do João Alberto com o olhar de quem não aceita tantas mortes e que já sabemos o que é um genocídio. Quando a gente fala genocídio, porque está acontecendo, é porque nós já sabemos que o genocídio começa pelos negros. Vamos ouvir a família Silva e você vai dar o fecho à nossa live. Agradeço a todas e todos que estão participando. Família Silva, vamos ver se agora ouvimos melhor vocês. Vamos lá, família Silva. A música para nós. Você quer que canta Maria, Maria de novo? É Maria, Maria de novo? Você quer que apresente? Ou se arrama? Samba é uma música africana. Né? Pode cantar, se arramba. Pode. Então tá, vamos lá. Bom, okay. Então, com você, se arramba. Se arramba, se arramba, se arramba, é por carinho e cuecos, se arramba, é por cuecos, se arramba, é por carinho e cuecos, se arramba, Canele cueco, se arrama, se arrama, canele cueco, se arrama, canele cueco, se arrama. Canele cuecos, se arrama, canele cuecos. É uma música de cuecos, se arrama, canele cuecos, se arrama, se arrama, canele cuecos, se arrama. Mama se arramba,
Mosia umevuka nini kwenko. Obrigada, estamos encerrando. Maria do Rosário, obrigada. Obrigada, família Silva. Muito Vozes obrigada. lindas. Obrigada. Tchau. Violência nunca mais. Um beijo. Nunca mais.